Bom dia, eu me chamo Vitor Pedroso, sou sócio da CLA Brasil. Hoje estou aqui apresentando mais um episódio do CLA Talks, do Mercado para o Mercado. E hoje estou aqui com o nosso excelentíssimo Dr. Valdir Moisés Simão, ou simplesmente Dr. Valdir Simão. Ou para os mais íntimos, Dr. Valdir. O Dr. Valdir é uma figura pública muito reconhecida no mundo do compliance, uma referência profissional, inclusive para mim. E eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, Dr. Valdir. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com você. E claro que essa apresentação generosa que você faz é por conta da nossa relação de amizade, Vitor. Mas eu quero dizer que a admiração é recíproca, eu aprendi muito contigo também nas investigações aí da vida. Legal. Bom, Dr. Valdir, hoje, se você me permitir, eu gostaria de dividir aqui o nosso bate-papo em 3 blocos, né? Falar um pouco da sua carreira pública, né? Você é uma pessoa que tem uma carreira pública muito robusta e com muita experiência. Eu acho que os nossos ouvintes, né, e as pessoas que estão assistindo gostariam de ouvir um pouquinho sobre a sua história. Vamos entrar num tema não muito agradável, mas é um tema também importante, que é a situação política do país. Você esteve aí participando de um dos governos, do governo da Dilma. Você tem uma experiência muito grande nisso. Depois vamos falar um pouquinho do futuro. As pessoas estão ansiosas para saber o que vai ser do futuro do nosso país, né? Muita discussão, muita coisa pela frente. Então, eu dividi aqui para a gente poder bater um papo nesse sentido, tá bom? Claro. Dr. Valdir, então, o senhor dedicou, se o Google tiver certo, 29 anos, né, a sua carreira pública como auditor fiscal. E, além disso, ocupou várias posições estratégicas em governos. O que motivou você a escolher o serviço público e quais foram, se você pudesse elencar 3 ou 5 momentos mais marcantes da sua carreira, quais seriam? Bom, Vitor, de fato, eu fiquei 29 anos no serviço público. Eu era do interior de São Paulo, me formei, comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos de idade, mas antes disso já trabalhava em casa, ajudando meu pai. Mas a carreira pública foi uma alternativa, né? Após me formar, e eu prestei um concurso público para o extinto IAPAS, né? Que era a organização, o instituto que cuidava das finanças da Previdência Social, do sistema de Previdência Social e assistência social no Brasil, antes da Constituição de 88. Entrei em 87, portanto, no serviço público como auditor fiscal, na época se chamava fiscal de contribuições previdenciárias, trabalhando no interior de São Paulo, na regional de Araçatuba. E essa foi o início da minha carreira, com 26 anos de idade. E eu sempre fui muito dedicado. Eu assumi, gostei muito da minha atividade e passei a exercer outras tarefas dentro dessa carreira, como instrutor, dava aula nos cursos de formação, até que acabei ocupando as primeiras posições de liderança ainda no Estado de São Paulo. Fui chefe da fiscalização no Estado de São Paulo, tive a oportunidade de ser superintendente do INSS, já após a criação do INSS em 1990, né, que fundiu o IAPAS com o também extinto INPS, e depois ocupei minha primeira posição em Brasília, no ano de 2000, como diretor da Receita Previdenciária, que era o órgão, à época, que fazia toda a arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Depois a gente fez a fusão com a Receita Federal, em 2007, e a partir daí passei a ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, desde aquele momento, eu passei a ocupar cargos de liderança e, graças a Deus, com muita dedicação, acabei... isso me abriu oportunidade para outras atividades de liderança também. Não sem ter alguns percalços da vida, né? Porque às vezes você ocupa um cargo estratégico num determinado governo e quando há uma mudança de governo, uma ruptura, por exemplo, o que aconteceu de 2002 para 2003, o governo Fernando Henrique para o governo Lula, a melhor alternativa é você voltar à sua origem, né? Eu deixei o cargo que ocupava de diretor da Receita Previdenciária e voltei a ser auditor fiscal no interior de São Paulo. Eu menciono, inclusive, isso num breve livro que eu fiz,
contando um pouquinho da minha experiência como gestor público, chamado Manual de Sobrevivência do Administrador Público, porque é disso que se trata. É verdade. Você administrar uma organização pública requer, claro, qualificação, mas também requer coragem. Eu diria também que um pouco de sorte. Se você quiser fazer algo relevante, transformador, que tenha impacto na vida das pessoas, você precisa sempre correr alguns riscos, né? Ainda que sejam riscos mitigados. E determinados administradores acabam não tomando os cuidados necessários para inovar, né? Então, eu aprendi um pouco a fazer isso e, de lá para cá, desde essa primeira experiência, eu ocupei vários outros cargos até ocupar no governo Dilma a honrosa posição de ministro, inicialmente da Controladoria Geral da União e depois do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Como foi esse convite, doutor Valdir? Como que aconteceu? Você estava em casa, bateu a Dilma lá na porta da sua casa? Como é que foi isso? Uma coisa interessante, né? Porque eu nunca tive vinculação política. É claro que você tem posicionamento, e eu sempre, até por ser servidor público, eu entendo que o papel do Estado, o Estado tem um papel relevante na transformação da vida das pessoas, principalmente num país como o Brasil, que é um país muito desigual. Então, eu acredito muito que o Estado tem um papel relevante e ele tem que ter, na medida certa, intervenção em algumas atividades e ser um instrumento indutor de desenvolvimento, de inovação, de desenvolvimento econômico, social e também de enfrentamento das desigualdades. Então, eu tenho, por óbvio, um perfil, um viés que me coloca numa posição de alguém que tem mais aderência às ideias progressistas, que tem a preocupação do bem-estar e gerar oportunidades para as pessoas. Sim. E eu nunca, Vitor, pedi para ocupar nenhum cargo público. As coisas aconteceram naturalmente comigo desde quando eu voltei, depois que eu saí da diretoria da Receita Previdenciária, voltei para o interior de São Paulo e fui convidado para presidente do INSS. Para mim foi uma surpresa naquele momento, em 2005, né, voltar para o mesmo órgão que eu estava há 2 anos atrás. E de lá para cá, todas as posições que eu exerci foram a convite. E eu em 2013, após as manifestações que tomaram conta do Brasil, especialmente em Brasília, se percebeu a necessidade de se criar uma estrutura melhor de qualidade de serviço público e também de comunicação no Poder Executivo Federal. Na época eu estava no Ministério do Turismo, eu era secretário executivo, ocupava uma posição que era importante, né, de vice-ministro, e você pode me perguntar, mas o que você estava fazendo no Ministério do Turismo? É porque a gente tinha acabado de ter uma operação policial muito, muito grande, chamada Operação Voucher, que prendeu lideranças importantes do Ministério do Turismo, e eu fui quase que como um interventor, mas alguém para poder organizar o Ministério. Nem diria xerife, mas quando você pega um órgão que está machucado, fraturado por uma operação como essa, em que os servidores estão atemorizados, você precisa reorganizar, reerguer e recuperar a confiança das pessoas. E eu aprendi um pouco disso, no INSS principalmente, de como fazer um trabalho de planejamento e de plano de ação focado em resultado, desempenho e valorização dos servidores. E um pouco dessa experiência me levou ao Ministério do Turismo e, depois do Ministério do Turismo, já em 2013, após as manifestações, havia necessidade de reorganizar essa questão da qualidade do serviço da Administração Pública Federal. E eu fui convidado honrosamente pela presidente para assessorá-la nesse trabalho. Eu fiquei trabalhando no gabinete da presidente Dilma por um período no ano de 2013, e a gente conseguiu fazer o primeiro portal centralizado de serviços, que é o GovBR, era serviço.gov.br. Foi uma inovação sensacional, facilitou o acesso ao serviço para o cidadão e também organizar a própria comunicação do governo, que era muito esparsa, pulverizada, e nós conseguimos fazer com que a gente tivesse serviços relevantes,
colocados à disposição em plataformas digitais. E depois desse período no gabinete da presidente, eu fui convidado para ser o secretário executivo do Ministério da Casa Civil, fiquei 1 ano, em 2014, e trabalhando no Planalto. No final, o convite foi, assim, você será o ministro da Controladoria Geral da União. Não chega uma carta na sua casa. Não, as coisas acontecem de uma forma bastante objetiva, não é... eu não... porque é claro que uma escolha como essa não é uma escolha política, é uma escolha do presidente, da presidente, que motivada por um desejo de ter naquele órgão um profissional técnico, né, principalmente Controladoria Geral da União, que é um órgão importantíssimo. Ganhou muita relevância nos últimos anos. Né? As pessoas não têm ideia de quão importante é o papel do controle interno, no caso do Executivo Federal, da Controladoria Geral da União, porque a capacidade que a CGU tem, não só pela qualificação do órgão e do seu quadro de servidores, mas a capacidade de enxergar questões que podem representar risco, não só risco de corrupção, mas também de ineficiência, de mau gasto do dinheiro público, é muito grande. E isso, para o centro de governo, ter um monitoramento, um acompanhamento interno dentro do Poder Executivo é muito importante. E foi mais ou menos esse o convite. E como foi o Ministério do Planejamento? Eu fui comunicado que seria o ministro do Planejamento no final de 2015. Que é uma honra também, né? Também, é um dos cargos mais importantes, eu acho claro. Que é o topo, né, vamos dizer assim, da pirâmide do servidor público. O Ministério do Planejamento tem um papel relevantíssimo, né? Eu nunca tive essa expectativa, Vitor, de ocupar um cargo de ministro. Eu me lembro que quando eu entrei no serviço público, inicialmente APAS, depois INSS, alguém me perguntou num desses cursos de formação, qual que é o que você gostaria aonde você gostaria de chegar com a sua carreira? E eu nunca tinha refletido sobre isso, porque aquilo para mim não era importante. Eu era um servidor, auditor fiscal, fazia meu trabalho no dia a dia, fiscalizando empresas, dava meus cursos. Mas eu respondi, quem sabe eu serei presidente do INSS. Né? E isso você jogou para o universo, muito tempo atrás. E acabou acontecendo, eu fui presidente 2 vezes. E eu achei isso me marcou muito, porque eu entendi que as pessoas precisam, dentro das organizações, almejar ocupar cargos de relevância. Né? Ter clareza qual é o caminho necessário para que eu que sou contratado... A gente contrata servidor público para ser um técnico, não para ser um gerente, uma liderança. E isso você acaba desenvolvendo no curso da sua carreira, por interesse próprio ou por estímulos, mas o fato é que ninguém é contratado no concurso público para ser gestor. As pessoas são contratadas para serem técnicos. E aí eu me identifiquei com essa possibilidade de gerenciar, de liderar pessoas, enfim, em projetos, e isso fez com que eu ocupasse essas posições. E essa experiência me fez com que, durante meu período como presidente do INSS, eu tinha o hábito de... O INSS era um órgão muito... Na época, nós tínhamos mais de 30 mil servidores. Eu tinha o hábito de receber, toda semana, os servidores do Brasil que iam a Brasília prestar algum tipo de serviço, receber no gabinete. Fazer as pessoas sentarem na mesa da presidência, na cadeira do presidente do INSS, para entenderem que aquela posição ela pode ser alcançada por qualquer servidor que se dedique. A magnitude, né, de onde elas estão inseridas. Né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, se aproximar um pouco, porque eu imagino, eu tive essa experiência, quer dizer, no interior do Brasil, ocupando um cargo de técnico. Você imagina que a liderança dos órgãos, as estruturas de superintendência, gerência, superintendência, diretorias, presidência, é algo muito distante de você. Imaginar que aquilo é palpável, e mais que isso, que eu posso, em algum momento, alcançar uma posição como essa, sabendo qual é o caminho que preciso trilhar, que seja um caminho correto, ético, balizado por um comportamento adequado, isso é sensacional. Você estimula as organizações
as pessoas das organizações a crescerem e investirem no seu crescimento profissional e dedicando, portanto, o seu esforço para o desenvolvimento da própria organização pública. Doutor Valdir, você falou uma coisa muito interessante. O servidor público, e o processo para seleção do servidor público, para contratação, ele é feito para identificar pessoas técnicas e não pessoas de liderança. Dentro dos órgãos, né, que a gente conhece hoje, na sua opinião, você acha que não deveria ter uma mescla em relação à questão de pessoas para liderar? Porque hoje a gente está falando de órgãos que servem o povo, servem a população, né? E eles precisam estar sendo bem liderados para que, como você mesmo disse, eles utilizam dinheiro público e eles precisam utilizar isso, administrar isso de uma maneira eficiente, né? Você não acha que ter um pouco dessa mescla, só selecionar pessoas com perfil técnico, como que você imagina, se você pudesse sentar ali na mesa da pessoa que faz essa seleção, como que você imagina isso? Se você não mudaria nada, se você pudesse colocar algumas ideias em prática, o que você imaginaria em relação a isso? Assim, Vitor, primeiro, é muito difícil você, no processo de seleção, identificar traços ou perfis de liderança, até porque a relação não é de 50% para 50%. Nós precisamos de um percentual muito pequeno de pessoas que ocupem posições de liderança. E algumas organizações fazem um trabalho interessante de identificar entre os técnicos, porque o existe processo esse trabalho seletivo... lá dentro, então? Existe? Sim, claro. Nem todas as organizações. O processo seletivo, o concurso público, ele seleciona bem do ponto de vista das pessoas que têm algum conhecimento técnico, mas às vezes não são profissionais que vão se dar bem, inclusive na execução das atividades técnicas. Há pessoas de todos os perfis. Né? Mas é possível, dentro da organização, identificar aqueles que já têm um perfil de liderança, os traços necessários, o comportamento, as habilidades, o conhecimento, a atitude, né, e fazer com que essas pessoas ocupem posições de liderança na organização. Aqui a gente tem um dilema que é presente desde sempre, que é o seguinte: é melhor eu nomear para um cargo de liderança alguém de dentro da organização, um servidor de carreira, ou um outsider. O problema do outsider, eu não tenho nenhum preconceito, mas é que a remuneração não é atrativa, né? A remuneração para o setor público, somente ocupar cargo de liderança, não é capaz de atrair bons profissionais. E aí nós temos dois tipos de profissional que vem de fora. Aquele que já está realizado ou financeiramente e quer dar a sua contribuição com a sua experiência acumulada, né, e contribuir para o desenvolvimento do país, isso é muito bem-vindo, na minha opinião. Mas tem aqueles que não têm qualificação e, às vezes, estão ali para ocupar uma posição de interesse de um agente político, o que é terrível. Então, essa blindagem, vamos dizer assim, na ocupação de cargos de liderança é algo que o Brasil ainda precisa trabalhar muito. Né? Evoluir, porque é muito ruim quando alguém ocupa uma posição de liderança sem estar qualificado para isso, e pior ainda se ele seja responsivo a interesses que não são interesses republicanos, interesses da organização e principalmente da sociedade. Então, é um tema que a gente ainda precisa evoluir, na minha opinião, na administração pública brasileira. Muito bem. Dr. Valdir, você comentou aí que, né, você assumiu aí a CGU e durante essa sua gestão em 2015, você teve a oportunidade e o prazer de regulamentar a lei anticorrupção, né, e definir os procedimentos para os acordos de leniência também. Como foi implementar essa regulação no meio daquela coisa da Operação Lava Jato, uma situação política, né, que não estava favorecendo muito a República? Como que foi isso para você, assim? Olha, primeiro, é o tipo de experiência que
que faz com que você se desenvolva, né? Eu sempre gostei muito de desafios. Assumi a CGU e eu não tinha, apesar de ser auditor fiscal, eu sempre estive em relação ao controle interno como auditado, e não como auditor, né? Porque eu ocupei vários cargos em que, por óbvio, eram avaliados pelo controle interno, né, da CGU, mas tive a oportunidade de ocupar essa posição no auge da chamada Operação Lava Jato, né, e logo após as manifestações de 2013, enfim. E a lei 12.846, a lei anticorrupção, ela foi aprovada no bojo das manifestações. Ela ganhou impulso à tramitação, porque o projeto de lei era de 2010, mas ganhou tração com as manifestações e foi aprovada em agosto de 2013. E tinha muita gente que defendia que a lei era autoaplicável e não era necessário nenhum tipo de regulamentação. Eu sempre discordei disso, eu entendia que era importante um regulamento que estabelecesse balizas claras para a responsabilização das empresas, porque a alíquota de multa, o range é muito alto, é de 0,1% a 20% do faturamento. Então, você precisa ter uma baliza adequada, de acordo com... para guardar justo, né? Proporcionalidade entre a sanção e a conduta lesiva. Então, sempre defendi isso, mas também defendia que a gente precisava investir ou estimular a adoção de mecanismos de controle e de integridade, os programas de compliance. A lei não traz obrigatoriedade, mas a gente conseguiu colocar uma atenuante relevante pela existência no programa de integridade na empresa, e, inclusive, publicamos o primeiro manual de orientação para implementar programas de integridade na administração pública, nas estatais, e também para as empresas privadas, para que as empresas soubessem que aspectos de um programa de compliance seriam considerados na avaliação desse programa para fins de aplicação de uma lei, de uma sanção da lei anticorrupção. E para os acordos de leniência, a gente tinha ali, no momento, uma disputa institucional com o próprio Ministério Público Federal, que já havia celebrado acordo de leniência, apesar de não ter competência legal para isso, o que ficou depois caracterizado por reiteradas decisões judiciais, mas a gente estabeleceu as primeiras balizas de uma forma muito tranquila, profissional, né? E demorou um pouquinho porque eu tinha me comprometido, inclusive, algo que eu sempre aconselho os gestores públicos não fazerem, se comprometer com prazos que sejam muito difíceis de cumprir, porque você vai ser cobrado. Mas eu lembro que na minha posse, no dia 1º de janeiro de 2015, me perguntaram sobre a regulamentação, eu disse que a gente ia regulamentar, e que até o final do mês a regulamentação estaria aprovada. Na verdade, ela estava já pronta, eu já tinha trabalhado nisso durante a transição, mas precisava convencer as estruturas de governo e o próprio presidente de que aquele texto estava equilibrado, adequado, e a publicação acabou saindo em março, né? E durante o mês de fevereiro fui muito cobrado pela ausência da publicação, mas deu certo, o regulamento depois ele foi ajustado em 2022, mas eu acho que ele trouxe muita segurança jurídica, não só para as empresas investigadas, que souberam qual era a regra do jogo, mas para os próprios administradores e servidores públicos responsáveis pela aplicação da lei. Legal. E aí, para fechar esse bloco, doutor Valdir, queria que você explanasse um pouquinho sobre a sua migração, vamos dizer assim, para o setor privado, né? Como que foi essa transição? O que mudou de perspectiva em relação a esse estado empresa, né? Como que foi isso? Bom, primeiro, as pessoas falam agora do outro lado do balcão. Eu digo que eu sempre estive do mesmo lado. Na minha atividade como administrador público, eu sempre respeitei muito o papel do setor privado, como gerador de oportunidade. Quer dizer, o Estado ele tem o papel de indução, mas o espaço adequado para o desenvolvimento das pessoas, para a geração de renda, é o setor privado. É o setor privado que paga impostos, as empresas que pagam impostos, que permitem que o Estado atue, principalmente na questão da diminuição da desigualdade. Então, eu sempre tive um respeito muito grande pelas empresas, mas eu me aposentei, eu cumpri os requisitos para aposentadoria ainda muito jovem, né?
E decidi me aposentar e fiquei mais um tempo até que, em maio de 2016, eu saí do governo além da sensação de dever cumprido, mas também com clareza, eu era muito jovem, 55 anos, clareza que eu tinha ainda tempo para iniciar uma segunda carreira. Depois de um ano de sabático, em que eu tive a oportunidade de me aproximar da academia, escrever livro, eu recebi o convite para atuar numa banca, né, inicialmente atuando em questões mais relacionadas à área tributária, mas também já alguma coisa no âmbito do compliance e anticorrupção. Estava em alta, né? Estava em alta e claro, apesar de um ano, em alguns casos eu tinha conflito, porque eu que instaurei boa parte dos processos iniciais de responsabilização naquele ano, 2015, de aplicação da lei em relação às grandes empresas, né? E depois eu recebi o convite do Vale Advogados, do Wolfrido Vade, para implementar essa frente de compliance de relações Estado-empresa no escritório Vale Advogados, que tinha um DNA contencioso societário, e foi uma experiência muito assim, relevante para mim. Eu acho que essa transição ela é possível. As pessoas, às vezes, muita gente me pergunta, colegas que ainda estão no setor público, como é que é? Eu falo, olha, primeiro, você precisa ter resultados, né? Ninguém achar que no setor privado você vai ganhar mais e que essa coisa é automática, não é. Você precisa apresentar resultados. Ainda e superar, inicialmente, principalmente no caso de quem atuava em controle, superar uma desconfiança natural inicial do cliente. Será que esse camarada vai me defender meus interesses? E eu sempre deixei muito claro, quer dizer, a minha atuação como advogado não é focada nos meus relacionamentos pessoais, nos relacionamentos que eu tenho com colegas da administração pública, mas sim no conhecimento que eu tenho para a solução de determinado problema que seja complexo. E essa questão é muito importante, Vitor, porque reputação é algo que é muito difícil construir, mas muito fácil de destruir. Então, eu sempre deixo muito claro isso, que eu não sou o tipo de advogado que é um mero lobista que vai lá abrir portas de interesse do cliente. Não é essa a questão. Mas o diferencial de quem tem um pouco de experiência no setor público é saber como é que as coisas funcionam. Qual a melhor fundamentação para um pleito que vai fazer com que o administrador reflita sobre aquela questão com mais atenção, com mais cuidado. E isso é isso que fez de mim aí um advogado que é muito mais um consensualista do que alguém de litígio, de briga. Essa é uma experiência que eu digo que acabou dando certo. Eu estou muito realizado na advocacia. Eu gosto demais da administração pública, é algo que está dentro do meu DNA também, mas ter oportunidade de atuar no aperfeiçoamento da relação do setor privado com o setor público, eu imagino que seja algo de interesse não só das empresas, mas também da própria sociedade, do próprio governo. E até na reconstrução dessa relação, né? Porque, só para a gente finalizar aqui, a Operação Lava Jato, ela deu uma rachadura, né, nessa relação Estado-empresa, né? E você aí tem até uma iniciativa em relação a isso, para realmente ajudar a reconstruir essa relação, porque essa relação ela é fundamental para o país andar, né? É muito ruim. De fato, a gente acabou criminalizando essa relação. Ela é criminosa quando não é baseada em bons princípios, é baseada em pagamento de vantagens indevidas, enfim. Mas eu costumo dizer que o administrador público, tomando decisão sozinho, sem ouvir ninguém, é terrível, ele vai cometer erros. E erros que, às vezes, têm um impacto muito nocivo na sociedade, no ambiente de negócios, na vida das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa estimular esse relacionamento entre o setor público e o setor privado, para que as decisões, a formulação de políticas, leve em consideração as reais necessidades de aprimoramento do ambiente de negócios, de acesso
a um serviço público de qualidade, a segurança jurídica para atrair investidores, principalmente de outros países, sem o que nós vamos fazer com que essas decisões ou elas sejam inócuas, ou seja, ninguém vai cumprir, é terrível quando você tem a chamada lei que não pega, ou elas vão trazer um impacto tão perverso no ambiente de negócios que vai afastar investidores e vai fazer com que as empresas repensem a sua atuação, o que é muito ruim também. Então, esse estímulo para que as empresas desenvolvam suas atividades num ambiente que seja previsível, seguro, íntegro, se relacionando adequadamente com o Estado, é muito importante. E a transparência é o princípio que nos garante que essas relações sejam íntegras, sejam corretas e sejam pautadas pelo interesse público. Maravilha. E aí, doutor Valdir, com essa experiência, toda essa experiência que você contou para a gente, como que você avaliaria essa evolução da governança pública e dos mecanismos de controle no Brasil nos últimos 15 anos? Uma avaliação em relação a como isso vem evoluindo e até como você imagina que isso vai evoluir nos próximos anos. Vitor, eu sou muito otimista com o Brasil, eu sou um entusiasta da administração pública brasileira, eu acho que a gente tem uma administração pública de altíssimo nível. Claro que isso não é uniforme, a gente está falando de um país que tem 5.570 municípios, 27 unidades da federação, e cada nível de governo tem um estágio de maturidade e evolução. Mas o Poder Executivo Federal sempre é um guia, a bússola para que as demais administrações públicas possam continuar se desenvolvendo e saibam qual é o caminho correto. E eu vejo uma evolução significativa, do ponto de vista, colocando a formulação de políticas no centro. Eu acho que a gente qualificou muito a formulação. Hoje a gente tem instrumentos e capacidade, conhecimento para formular políticas públicas baseadas em evidências para soluções, para desenvolvimento de soluções para problemas que são complexos. A sociedade brasileira ainda precisa enfrentar alguns grandes desafios e a administração pública tem um papel central. Nós também temos uma excelente qualificação para a execução dessas políticas. A gente evoluiu muito em planejamento estratégico, planos de ação, indicadores de desempenho, uma gestão técnica profissional. Vários órgãos hoje são exemplo, inclusive, eu diria, sem medo de errar, inclusive para o setor privado, do ponto de vista de planejamento e execução de ações. E do ponto de vista de controle também, a maturidade é de alto nível. E olha que interessante, o Brasil tem na administração pública várias camadas de controle que trazem, em alguns momentos, inclusive, um certo temor para o administrador público, mas, ao mesmo tempo, trazem um acompanhamento, um monitoramento para deixar a sociedade tranquila. A gente tem órgãos de controle interno, no âmbito do Executivo Federal, a CGU tem um papel central, mas mais que isso, cada órgão tem a sua auditoria, principalmente estatais, administração indireta, então você tem duas camadas de controle interno, do próprio órgão e da própria Controladoria Geral da União. Nós temos o Tribunal de Contas, que faz o controle externo, e temos o Ministério Público, que é vigilante. Além disso, os portais de transparência, as ouvidorias, os canais de denúncia, permitem que a sociedade também monitore e acompanhe interaja e denuncie desvios que são, às vezes, visíveis para as pessoas em determinada cidade, em determinado território. Então, eu acho que a gente evoluiu muito. Em algum momento, a gente chegou a discutir o chamado apagão das canetas, o medo do administrador público de tomar decisão. Eu não concordo muito com essa tese. Eu penso que de fato, como eu já disse, é desafiador para um agente público tomar decisões, mas se essas decisões são pautadas em evidências, são bem fundamentadas, o próprio setor, o próprio controle já consegue separar um erro grosseiro que gera responsabilização, de um ato
do administrador que, porventura, não teve sucesso, mas que foi pautado em princípios de gestão de riscos, de evidências, e isso afastando, portanto, a possibilidade de responsabilização. É claro que, identificado dolo, fraude, o servidor público, o gestor público tem que responder por isso, né? Então, portanto, eu não concordo muito com essa tese do apagão das canetas. Em algum momento, talvez, a gente teve excessos, mas eu diria que a gente voltou aos trilhos e ocupar posições de liderança requer coragem, mas também preparo. E tendo preparo, tendo coragem para inovar e tendo cuidado, o risco de ser responsabilizado quando a sua ação não dá certo é muito pequeno. Legal. E aí, pegando um gancho nessa sua fala aí da CGU e dos órgãos de controle, como que está... Eles estão equipados, né, para lidar, para enfrentar esses desafios de corrupção, de má gestão, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo da política atual? Como que você enxerga isso? Olha, o alcance é cada vez maior. A má notícia é que o fraudador está sempre buscando brechas e, às vezes, um passo à frente de você. Isso acontece, sempre foi assim. Mas a administração pública tem capacidade de identificar desvios. Com o uso de tecnologia, inteligência artificial, ainda que a aplicação do recurso não se dê numa esfera próxima ao controle. O caso das emendas traz um novo grande desafio. Quer dizer, são recursos que são transferidos para estados e municípios e, às vezes, é muito difícil rastrear a aplicação desse recurso. Mas a CGU tem feito um trabalho relevante. Nem sempre é possível fazer um trabalho preventivo, evitar que a má administração, a má aplicação do recurso aconteça. Mas, em algum momento, uma fraude, um desvio vai ser identificado e as pessoas serão responsabilizadas. O ruim é que, em alguns casos, você não consegue recuperar o recurso que foi desviado. Então, por isso, eu sempre sou muito preocupado e atento a desenvolver técnicas preventivas para evitar que o desvio aconteça. Porque depois de acontecer, ainda que você responsabilize as pessoas, o prejuízo financeiro é muito grande. E não é só a questão financeira, né, Vitor? Eu cito, existem prejuízos que são intangíveis. Por exemplo, um hospital que não ficou pronto a tempo, ou uma escola, e que não permitiu que uma pessoa adoentada pudesse se tratar, ou que uma criança pudesse frequentar um equipamento público adequado para se formar. Então, essas questões são muito importantes e relevantes. E daí porque eu acho que, além das estruturas de controle, o mais importante é a sociedade se interessar e fiscalizar e monitorar. E comunicar quando identificar desvios. Com certeza, com certeza. E você falou aí sobre... Você está escrevendo sobre alguns temas, sobre, né, assuntos que são de interesse, vamos dizer assim, de todo mundo. E você tem escrito sobre o novo acordo, o acordo de cooperação técnica entre CGU, AGU e MPF para unificar os acordos de leniência. Conta um pouquinho aí como que isso pode fortalecer o combate à corrupção e trazer mais segurança jurídica para as empresas. Esse é um tema apaixonante e foi, inclusive, objeto da minha tese de doutorado na Universidade de Salamanca. Como eu disse, eu acho que o consenso, a solução consensual de conflitos é o caminho que a gente precisa percorrer, principalmente quando envolve um conflito entre o setor privado e a administração pública. O acordo de leniência vai nesse caminho. No início, como eu disse, havia uma disputa de competências. Porque, veja, o acordo de leniência ele nem estava no projeto de lei da lei anticorrupção, né? Mas ele veio em boa hora, só que veio com algumas, sem clareza sobre alguns aspectos a serem considerados, principalmente no sistema jurídico brasileiro. Por exemplo, eu resolvo a questão da empresa, mas como é que fica a conduta das pessoas físicas em relação ao processo criminal? Se elas são gestoras, são gerentes, são sócios da empresa. Então, esse é um ponto de dificuldade. Outro ponto de dificuldade, que também emergiu logo no início, é a questão de dano ao erário.
é muito claro que a palavra final em relação à quantificação e responsabilização em relação ao dano ao erário é do Tribunal de Contas. Mas eu posso endereçar dano ao erário no acordo de leniência, e a gente começou os primeiros acordos endereçando isso. E o Tribunal de Contas, desde o início, falou assim, bom, isso não dá quitação à empresa. Né? E esses aspectos acabaram sendo endereçados num acordo de cooperação técnica inicial, que foi mediado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E com a participação da CGU, AGU, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal participou das discussões, mas não assinou o acordo, e mais recentemente com acordos que a própria CGU fez com o Ministério Público Federal, deixando claro o papel de cada um no endereçamento de questões da lei de corrupção via acordo de leniência. O tema mais, eu acho que central, e também fez um pouco parte da minha discussão na tese de doutorado, muito bem, e como é que ficam os acordos do passado que não foram feitos, negociados, celebrados, com base nesses novos princípios que a gente conseguiu construir? E aí eu sempre defendi a possibilidade de revisão dos acordos, considerando precedentes, e ao longo do tempo a Administração Pública Especial CGU evoluiu na celebração dos acordos de leniência, e eu acho correto, justo, que esses novos princípios sejam aplicados aos acordos celebrados anteriormente e ainda pendentes de quitação, e, ao mesmo tempo, a aplicação de mudanças normativas que têm impacto, principalmente financeiro, no acordo de leniência. Né? Por exemplo, a cumulatividade de multa da lei anticorrupção com a lei de probidade, enfim. E essas questões acabaram sendo endereçadas numa DPF que o nosso escritório patrocinou, a 1051, que está em fase final de julgamento. O relator, o ministro André Mendonça, é uma das maiores autoridades nesse tema no Brasil, porque trabalhou não só na CGU, mas como advogado-geral da União, depois ministro da Justiça, né? E ele tem essa capacidade de enxergar esses aspectos, e eu acho que conduziu, no âmbito do seu gabinete, uma renegociação que trouxe segurança jurídica para todo mundo, inclusive para os gestores. Então, esse é um tema que a gente tem que entender que essa evolução é natural, é muito jovem o instrumento, o Instituto do Acordo de Leniência no Brasil, mas ele tem ganhado musculatura para ser uma via rápida de solução de litígios, de recuperação de valores desviados e de responsabilização das pessoas. Muito bem, muito bem. Bom, nosso papo está chegando ao fim aqui, Dr. Valdir. Eu acho que a gente tinha uma série de coisas aqui para discutir. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro batendo esse papo, porque é um assunto muito interessante. A sua experiência é muito valiosa. E aí eu quero que duas coisas, né? Primeiro, que considerando a sua experiência, né, do público e do privado, que conselhos que você daria para os jovens profissionais que desejam atuar na área de compliance, auditoria ou então gestão pública? São áreas muito distintas, né? Eu sempre digo o seguinte, eu dei muita aula em curso preparatório para concurso. E essa era uma pergunta que eu sempre fazia nas primeiras... Qual é a motivação para entrar no setor público? E pouca gente tinha como motivação a identidade com a missão institucional de uma organização pública. Era uma questão de oportunidade, às vezes de remuneração. Algumas carreiras são muito bem remuneradas desde o início. Então, o primeiro aspecto no setor público, procure valorizar e se identificar com a missão institucional da organização para a qual você trabalha. E tendo clareza que, no final do dia, você está trabalhando para as pessoas, para o contribuinte e para a sociedade. E a atividade no setor público te traz uma realização pessoal que pouca atividade te traz. Principalmente quando você consegue enxergar os impactos positivos da atuação da sua organização na vida das pessoas. Então, é muito enriquecedor e é muito gratificante a carreira pública. E o dilema que as pessoas têm hoje é, muito bem,
por uma questão ainda, eu acho que uma falha, que a Ministério tem trabalhado muito bem nessa questão de desenvolvimento das carreiras no setor público. Em alguns casos, a pessoa chega no final da carreira, do ponto de vista de remuneração, muito rapidamente. E aí pode pesar um certo desestímulo. Poxa, mas eu vou continuar aqui, eu tenho mais tanto tempo, eu vou pedir demissão, vou ter uma experiência no setor privado, enfim. Sempre lembrando que essa gratificação ela é algo que você tem que colocar na balança, né? A realização por exercer uma atividade pública. No setor privado... Tem futuro essa nossa profissão de compliance? Eu não tenho dúvida que tem. A gente tem que enxergar que o mundo está se transformando muito rapidamente. O nosso sistema de controle, de responsabilização, foi muito inspirado no modelo americano, do FCPA. O que aconteceu nos últimos meses nos Estados Unidos, provavelmente as novas diretrizes da aplicação do FCPA pelo Departamento de Justiça, traz um impacto significativo no comportamento das empresas. A gente precisa observar esse fenômeno. Quais seriam esses impactos, na sua opinião? Na verdade, por uma ordem executiva do presidente, o Departamento de Justiça atualizou os seus guidelines, em certa medida flexibilizando a atuação das empresas em relação ao pagamento de vantagens para agentes públicos estrangeiros. E isso pode trazer para as empresas também uma flexibilização dos seus sistemas de controle. É um fenômeno que a gente precisa observar. O que de nocivo traz essa nova diretriz no comportamento das empresas, né? E aí nós estamos falando de grandes empresas que se relacionam com outras no mundo todo e que acabam contaminando o comportamento. Dominó, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Vitor, o tema corrupção era considerado um tema de segurança nacional nos Estados Unidos. A última estratégia de segurança nacional de 2022, ainda no governo Biden, citava a palavra corrupção mais de 20 vezes. O presidente Trump aprovou uma nova estratégia de segurança nacional no final do ano passado, né, e em nenhuma vez ela cita a questão da corrupção como um tema de preocupação do governo. As pessoas, doutrinadores, têm dito que a gente tem uma nova agenda ESG no mundo, né? Não é mais meio ambiente, social e governança. A questão é economia, segurança e geopolítica. Então, essa reorganização dos fóruns internacionais de endereçamento de litígios, o próprio papel da OCDE, o próprio papel da OMC, o que o governo americano tem feito pode trazer impactos no comportamento das empresas em relação ao tema da corrupção, e é um fenômeno que a gente precisa observar. Mas o compliance, eu tenho falado com algumas empresas aqui no Brasil, falam assim, nós continuamos da mesma forma, nós não vamos flexibilizar em hipótese nenhuma. Porque essa flexibilização pode vir com diminuição de orçamento para a área de compliance, enfim. Esse é um tema preocupante. E tem uma questão, né, que é o seguinte, as empresas elas estruturaram programas de compliance, de controle e monitoramento que garantiram para elas também fechar determinadas torneiras, né, que geravam prejuízos, que traziam algum problema de oportunidade das pessoas do cometimento de fraude interna. Agora elas vão abrir isso, né? Não faz muito sentido também nesse sentido, né? Não tenha dúvida, porque a fraude às vezes não envolve a administração pública, a fraude é dentro da empresa. O prejuízo pode estar sendo causado por alguém dentro da empresa ou por um concorrente que cooptou uma pessoa de dentro da sua organização. Mas mais uma vez, nesse aspecto, a gente precisa também ser otimista. Eu acho que não só por essas questões que você coloca, de enfrentamento de prejuízos causados por fraudes privadas, por corrupção privada, mas eu acho que a própria sociedade se conscientizou da importância de ter segurança em relação ao comportamento de determinada empresa, para consumir produtos daquela empresa, por exemplo. Então, eu acho que o compliance na administração privada, no setor privado, ele é uma necessidade.
porque ele garante essa segurança que todos precisam ter quando se relacionam com aquela empresa, inclusive o consumidor. E o que eu tenho observado, Vitor, pós-Lava Jato, algumas organizações implementaram programas e controles muito rígidos, excessivamente rígidos, que fizeram com que o compliance passasse a ser temido, ou ser visto como ameaça, polícia, e pior ainda, como justificativa para não fazer. Quer dizer, o compliance, em algum momento, passou a ser uma justificativa para a ineficiência. Eu não faço porque o compliance não deixa. Eu acho que a gente já ajustou esse tema e o compliance ele tem que ser observado, ser visto como parceiro da organização na obtenção de resultados. O compliance está lá para que o resultado aconteça, mas aconteça dentro das regras, aconteça dentro dos princípios de integridade que são importantes para aquela organização. E sendo parceiro do negócio, portanto, eu acho que esse é uma questão que, na minha opinião, está superada. E é uma carreira maravilhosa. Eu acho que eu estou bastante entusiasmado, é um tema que eu gosto muito, o compliance. Veio para ficar. Veio para ficar e muito difícil a gente mudar. E no âmbito, falando do Brasil especificamente, né, eu acho que em algum momento a gente pode ter que as regras de compliance como obrigatórias para determinados setores. A gente já tem alguns segmentos do mercado. É que isso, ao longo do tempo, aberto, vai se tornando setor financeiro, cultura, né? Vai enraizando, vai ficando enraizado, né? As pessoas fazem sem nem perceber que estão fazendo, né? Eu também acho que ele passa a ser uma cultura da organização, mas o controle com indicadores, fundamental. Ele é fundamental. A gente precisa ter estímulo, né, de comportamento ético que seja espontâneo, mas a gente precisa ter controles também. E as pessoas entendendo que os controles são importantes, às vezes é chato, mas que são importantes, acho que todo mundo ganha. No setor regulado, setor financeiro, mercado de capitais, já tem direcionado algumas regras que têm que ser observadas por esses setores, e em algum momento, não tenha dúvida que a gente vai ampliar a obrigatoriedade de adoção desse programa de integridade no setor empresarial brasileiro. Muito legal. Bom, pessoal, acho que para finalizar, doutor Waldir, sei que o nosso tempo já está estourando, mas eu queria, como autor e professor, qual mensagem que você gostaria de deixar sobre o futuro da integridade corporativa e dessa relação entre empresas e estados, né? E Estado, vamos dizer assim. Olha, mais uma vez, eu sou muito otimista com o nosso futuro. A gente tem um país ainda com muitas carências, mas a gente tem um povo formidável, que é batalhador, e a gente precisa honrar essas pessoas todos os dias. Não só quem está no setor público, mas também no setor privado. Então, quando a gente consegue colocar do mesmo lado os interesses empresariais com os interesses do governo, no final, a gente está falando de fazer uma transformação em prol da sociedade. Nada contra, as empresas estão aí para gerarem resultados para os seus acionistas, é muito importante reconhecer isso, as pessoas precisam ter um retorno do dinheiro que aplicam, mas a gente precisa também enxergar as empresas como o espaço de concreção, de realização da finalidade do Estado, que é prover oportunidades para as pessoas. As empresas são importantes para isso. E o Estado também, quer dizer, a nossa tem que ter percepção que o Estado sozinho não faz nada. Veja o que vem acontecendo no setor de infraestrutura. O atual governo, o atual Ministério dos Transportes, ele tem feito um trabalho sensacional em relação às parcerias público-privadas, porque a capacidade de investimento do Estado limitada. É muito limitada. Ela é incapaz de recompor a necessidade de infraestrutura do Brasil. Então, a parceria com o setor privado é fundamental. Então, honrar essas parcerias, tendo instrumentos adequados, justos, corretos, permitindo a lucratividade, mas, ao mesmo tempo, exigindo a qualidade na prestação de serviço, é essencial.
E quando a gente coloca tudo isso na mesa, mais uma vez, a gente está falando do bem-estar da sociedade. Então, esse é o ponto de encontro que faz com que a relação entre o setor público e a relação entre o setor público e o setor privado seja algo que a gente precise respeitar e estimular, né? No final, ganhamos todos nós. Maravilha. Dr. Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades. E, pessoal, é isso. Obrigado aí a todos vocês que acompanharam até o final. Estendemos um pouquinho, mas agradeço aí todos os ouvintes e todas as pessoas que estavam assistindo. Fiquem ligados para os próximos episódios do CLA Talks de Mercado para Mercado. Muito obrigado, Dr. Valdir. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.